Então, Salmos capítulo 23, a partir do versículo 1, com certeza um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, né? O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa com certeza é a poesia mais conhecida da Bíblia, né? Todo mundo. Eu acho que o Salmo 23 e o Pai Nosso, eu acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe. E quem é crente, quem não é crente, quem é da igreja evangélica, da igreja católica, todo mundo conhece porque são dois textos muito falados e muito propagados. E esse texto, ele é um texto de consolo. Ele é um texto de conforto. Ele é um texto em que Davi mostra o cuidado de Deus, em que Davi mostra como Deus, o Senhor, cuida de nós. Ele é um texto que mostra que Deus se importa com a minha vida e com a sua vida, que Deus se importa com as nossas necessidades e que o próprio Deus se propõe a cuidar da gente. Então é importantíssimo que nós entendamos isso na Bíblia, porque tem um pastor que eu sugiro que vocês sigam e escutem o que ele fala. Ele é um professor, eu acho que de história, né? Mas ele foi um professor também de linguística, de hebraico, de grego. Ele tem muito contato com o pessoal da Universidade de Jerusalém. Ele é um cara fenomenal, ele chama Luiz Saião. E eu gosto muito das pregações dele, eu gosto muito. Ele é um cara assim, muito, muito crente, muito de Deus mesmo. E ele falou assim, uma das coisas que as pessoas não entendem sobre a Bíblia é que a Bíblia não é um livro sobre Deus e um livro que mostra como tudo é maravilhoso e como que Deus, ele é um príncipe encantado num vale de um paraíso e que tudo vai dar certo no final. Ele falou assim, não, a história bíblica, a história da Bíblia, a Bíblia que está escrito aqui, é uma história recheada de erros humanos, de falhas humanas, de pecados, de pessoas como nós, que tem qualidades e que tem defeitos, e que mesmo assim Deus usou cada situação para promover o bem, para trazer justiça, para salvar. E a maneira como ele apresenta a Bíblia é muito interessante, é muito legal. Por quê? Nós vamos vendo a Bíblia e às vezes a gente pega aquele Velho Testamento, né, de guerra e de morte e de castigo e às vezes a gente fica horrorizado pensando assim que Deus, ele é bravo e irado. E eu sempre falo isso para vocês, eu gostaria que a gente entendesse isso do fundo do nosso coração. Nós vivemos num país em que nós sofremos porque a corrupção, ela toma conta de todas as esferas da nossa sociedade. É por isso que a gente sofre. Porque o bandido não é preso, o político não é preso, o homem rico não é preso, a mulher que ajudou a matar a filha lá não é presa, o cara que estuprou e o cara falou que estuprou, saiu andando na delegacia e não é preso. Vocês acompanharam que tudo isso aconteceu em 30 dias, né? Aconteceu tudo isso. Os políticos, essas coisas. Então, por que a gente sofre como nação? Porque a corrupção faz parte de tudo. E a corrupção atinge as nossas vidas de maneiras diferentes. Então, por exemplo, aqui nós, por mais que alguns estejam melhores, outros em piores condições financeiras, aqui todo mundo toma banho, aqui todo mundo come, aqui todo mundo tem um lugar para dormir. E a gente se estende esse entendimento, existem milhões e milhões e milhões de pessoas que não comem direito, que passam fome, que estão jogadas,
A Deus dará, que não tem educação, que não tem saúde, não tem nada. Por quê? Porque os trilhões arrecadados em impostos, eles vão para lugares onde eles não deveriam ir. Quando a gente vê Deus irado no Antigo Testamento, Deus ele está se levantando contra essas coisas. É isso que muitas vezes a gente não percebe. Não era assim que, nossa, é um povo bonzinho, como o povo de Israel é legal, é o povo eleito de Deus, eles vivem em amor, eles só fazem o bem e Deus vai lá e dá uma esculhambada neles. Não é essa a história. A história é assim, é que um estava pegando a mulher do outro, o outro estava roubando a fazenda do outro, os juízes eram corruptos, os profetas eles eram ávidos por dinheiro, as pessoas negociavam e barganhavam a fé, a corrupção era moral, a corrupção era espiritual. E assim, e aí a gente olha para ver o que estava acontecendo. Crianças eram sacrificadas a ídolos, mulheres eram estupradas e eram violentadas, os homens roubavam uns aos outros, eles usavam pesos falsos, medidas falsas, juros abusivos. Tudo que a gente vê que acontece hoje era o que aquela nação que Deus tinha falado, olha, não sejam assim, eles faziam. E Deus falava, não vou deixar isso acontecer. Os órfãos estão morrendo, as viúvas estão sofrendo, os estrangeiros são explorados, o irmão mata o outro irmão, o filho se levanta contra o pai, ou o pai se levanta contra o filho, as tribos se matavam entre elas, era uma carnificina. E Deus, de tempos em tempos, levantava alguém para falar assim, olha, se vocês continuarem fazendo isso, eu vou acabar com tudo. Algumas vezes aquelas pessoas se arrependiam, muitas vezes não se arrependiam. E Deus então se levantava para ir parando aquele mal. Então a Bíblia ela não narra a história heróica de um povo que decidiu viver para fazer o bem e ser para a luz do mundo. A Bíblia narra a história de um povo que Deus escolheu para que trouxesse a luz do mundo, que era Jesus, e que nesse caminho esse povo se perverteu e se corrompeu como todas as outras nações do mundo. Só que a ênfase da Bíblia não é na punição do pecado, é no cuidado de Deus. É no cuidado de Deus. Você imagine que sua casa foi assaltada e roubaram tudo que você tem lá, né? E aí chega lá a polícia. Aí a polícia vai atrás do ladrão. Aí o ladrão, ele é preso, todas as suas coisas são devolvidas e o ladrão vai pegar lá 10 anos de cadeia. Qual seria o seu sentimento em relação a isso? Como você se sentiria? Como? Grato, que mais? Justiça, que mais? Protegido? Respeitado? Sim ou não? A gente se sentiria assim. Por quê? Porque fazer o mal foi uma escolha daquele cara. Agora, a comunidade não aceitou aquele mal, ele foi punido, tudo que era meu foi devolvido, aquele cara foi preso. Isso é uma sociedade de justiça. A gente ia se sentir respeitado, protegido, a gente ia confiar na justiça, a gente ia querer fazer o bem. Então, a ideia de Deus é o quê? Nós precisamos criar uma comunidade onde haja proteção, onde haja respeito, onde haja misericórdia, onde ninguém faça mal para ninguém. Enquanto o homem insistir em se desviar desse caminho, ele se opõe a Deus. Então, a história do Antigo Testamento é uma história que narra essa rebeldia desse povo contra Deus. Mas o que Deus quer que a gente entenda que Ele faz com quem o ama e com quem o teme, é o Salmo 23. Quando ele fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é um salmo de guerra, de conflito, de punição, de cobrança. É um salmo que fala assim, olha, eu estou seguro, porque o Senhor é o meu pastor. E agora a gente tem que pensar como uma ovelha, e não como um homem. Vamos pensar nas condições de ovelha, de sermos ovelhas. Imagina que tem um bando de ovelha, nós somos todas umas ovelhinhas branquinhas, e aí a gente olha para frente e tem um cara lá.
E aí uma ovelha fala para outra ovelha, sabe por que a gente está seguro? A outra responde, bé. E fala, porque aquele cara está cuidando da gente. Então a sensação de segurança é porque eu olho para frente e tem aquele homem, tem aquele pastor cuidando de mim. Eu não sei o que fazer, eu não sei como me proteger, eu posso até não saber para onde eu estou indo, mas porque aquele homem está na frente, eu confio que tudo vai dar certo. Quando esse texto fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é essa conversa de ovelha. Para onde a gente está indo? Não sei. O que a gente vai fazer? Não sei. Que horas a gente volta? Não sei. Você está preocupada? Não. E você? Também não. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Esse é o salmo de direção. Que Deus quer cuidar da nossa vida. Fez sentido para vocês, irmão? É isso. Eu olho para o Senhor. Porque, gente, muitas vezes a gente não sabe para onde a nossa vida vai. Quase sempre ela sai um pouco diferente do que a gente planeja. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo Simpsons e o Bart perguntou para o Homer, ele falou assim, pai, como é a neve? Aí o Homer falou assim, imagina uma bola de boliche. Ela é pesada, não é? Ela é dura. Ela tem 3 furos. Tem. A neve é totalmente diferente. Nossa, explicação maravilhosa, né? Não tem nada a ver com isso. Às vezes nossos planos são assim. Não tem nada a ver a nossa vida com o que a gente planejou. Nada a ver. Mas quando a gente olha e fala, eu só estou indo atrás daquele homem, eu falo, tá tudo bem. Eu não sei para onde eu vou, não sei quando eu vou voltar, não sei como eu vou voltar. Mas se a gente estiver indo atrás dele, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí no segundo versículo fala assim, ó. Eu não sei muito bem para onde a gente está indo, tá bom? Não sei muito bem como a gente está indo, para falar a verdade. Mas nesse caminho ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para as águas de descanso. O que é um pasto verdejante para uma ovelha? Comida, né? Comida, a ovelha come grama e deve ser bom. Elas cortam, então assim, enquanto eu estiver seguindo ele, eu não sei como, mas ele vai me levar para um lugar que eu vou comer uma grama verde. E o que é as águas de descanso? Eu preciso beber também, eu preciso comer, eu preciso beber. E aí Davi ele faz ele dá o exemplo daquilo que acontece dentro de nós, porque se a ovelha precisa comer e beber, a gente precisa de repouso e de descanso. Por quê? Porque a nossa vida nesse mundo é uma vida árdua. Desde que o pecado dominou todas as coisas, é uma vida árdua. E o pastor sabe que a gente não tem ritmo para andar toda hora e para lutar toda hora e para toda hora ser uma máquina de performance e toda hora ter que matar um leão por dia. E esse pastor, ele vai nos levar para lugares onde a nossa alma vai descansar. Porque, gente, da mesma maneira que a gente precisa comer e beber, a gente precisa de descanso no nosso coração. Porque a gente vive tomado por ansiedade, por medo, por angústia, por vai dar certo, não vai dar certo. É uma lei que atrapalha tudo, é um filho que ficou doente, é um filho que cresceu e foi para o Japão do nada. Eu não me conformo, eu olho para vocês e fico triste por mim, eu falo, meu Deus do céu. Eu até esses dias atrás a Paola era do tamanho da Maju, eu lembro dela. E agora ela está lá no Japão. E eu falo, rapaz, vai acontecer com a minha filha, olha eu morando em Tóquio. Eu tenho que morar em Tóquio. A gente não sabe quando a gente tem, quando a gente vai ter filho, viu, o irmão que vai ser pai logo logo, abre umas coisas no nosso coração de uns medos que a gente nunca teve. A gente nunca teve uns medos na vida. E começa a ter medo, você fala, meu Deus do céu, que perigo isso aqui. É ou não é? Quem ficou assim depois de ter filho? Você fala, meu Deus, isso nunca foi perigoso. Agora é. Descer de elevador sozinho, nunca nessa vida. Minha filha tem 17 anos e não anda no elevador sozinho. Porque é um perigo. Porque pode acontecer, aí você fala, rapaz, mas quando
eu tinha 14 anos, 12 anos, eu atravessava São Paulo sozinha, lá na Praça da Sé, comprar muamba como chama aquele negócio da Praça da Sé? Não, o outro lá é... Hã? Não, gente, é na Galeria Pajé. Ia lá na Galeria Pajé e comprava e pegava ônibus, ia para São Bernardo fazer as coisas. Agora eu penso, minha filha, daqui a pouco ela vai ter 12 anos, eu vou ter que contratar um segurança para andar com ela, entendeu? O mundo é muito perigoso. Eu lembro quando a Maju nasceu, eu sempre fui um cara que arrependidamente falou isso, mas eu sempre corri muito de carro, muito, corria muito. Eu ia viajar, era de 140 para cima, e aí eu gostava de correr muito, assim. Eu não fazia loucura, mas eu gostava de correr. E quando a Maju nasceu, eu nunca mais corri de carro. Eu lembro que eu saí da Unimed com ela, e a Ellen, né, vai, Amoranda. Eu falei, não, tá bom, assim, eu tava a 30 por hora, sem brincadeira. Aí eu vim no Guatambu a 30 por hora, da Unimed Araçatuba até a minha casa. A 30 por hora, com medo, assim, olhando para ver se a Maju tava bem e tal, não sei o que, um medo. Porque a gente quer esse cuidado para os nossos filhos, a gente quer essa proteção para os nossos filhos, porque o mundo, ele é um mundo que ele traz toda hora uma opressão, um desafio novo, um medo, e a gente está toda hora com esse medo, com essa angústia, e aí a gente precisa de descanso, a gente precisa olhar para o pastor, e o pastor fala assim, chegou a hora de descansar. Agora tem a grama verdinha, vamos comer? Agora tem a água geladinha, vamos beber? E agora a gente precisa de descanso para a nossa alma. Isso mostra, eu quero só que vocês vejam nessa manhã o cuidado que Deus tem com a gente, o cuidado que Deus tem com você, porque irmãos, não é fácil, muitas vezes não é fácil, vocês concordam? Não? Muitas vezes não é fácil, é muito rojão para duas mãos só, e às vezes a gente só tem que entender que Deus quer que a gente descanse. Como que a gente descansa? Sabendo que Ele está lá na frente, Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu posso não saber, mas Ele sabe o que Ele está fazendo. E por que eu descanso? Porque eu confio em mim? Porque eu sei o que está acontecendo? Não, porque eu confio nele e que Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. E aí a gente vai para o versículo 3, que essa foi uma das descobertas na Bíblia, que para mim fez muito sentido. Eu lembro que já faz uns anos que eu aprendi isso. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Essa palavra aqui de refrigério da alma, ela tem um sentido muito legal. Literalmente, o que está escrito aqui é assim, que esse pastor, ele traz a minha alma de volta para o lugar de onde ela não deveria ter saído. O pastor, ele traz a minha alma de volta para o lugar de onde ela não deveria ter saído. O que acontece? Imagine que a gente é uma ovelha e a gente está seguindo o pastor. Mas de repente a gente vê uma situação, de repente a gente vê um lobo e acha que o pastor não viu. Ou de repente a gente está com sede, olha um riacho e acha que o pastor não viu, ou que está na hora de eu tomar água. E alguma coisa faz a gente se distrair e a gente sai do grupo. A gente sai da direção daquele pastor e a gente se desvia. A gente olha para aquele lugar, a gente olha para aquela situação, seja pelo medo, seja pelo desejo, seja pela ansiedade, a gente sai desse lugar. E o que acontece? Nessa saída, a gente se coloca em perigo, a gente se machuca, a gente se fere, a gente passa fome, a gente passa frio, a gente passa calor, a gente cai num buraco, a gente é atacado por um predador. Por quê? Porque a gente saiu desse lugar. O que acontece dentro da nossa alma? O que acontece dentro do nosso coração? Muitas vezes por causa do medo, muitas vezes por causa da ansiedade, muitas vezes porque as situações pegam a gente de surpresa,
muitas vezes porque a gente está passando por uma luta, a gente vai estar passando por um desafio, a gente começa a olhar para o lado, a gente tira o olho do pastor, porque a gente fala, ele não está vendo que o lobo está vindo, ele não sabe que eu estou com sede, eu já estou cansado demais de andar, está na hora de parar. E a gente acaba se desviando e a nossa alma, ela vai se movendo conforme aquilo que está acontecendo e não se movendo mais por causa daquilo que o Senhor está mostrando para a gente. Então a gente se move por causa do medo, a gente se move por causa da necessidade, a gente se move por causa da mágoa, a gente se move por causa da raiva, a gente se move por causa do orgulho, a gente se move por causa do ego, e nesse afastamento daquilo que o Senhor está guiando a gente começa a machucar o nosso coração. A gente começa a machucar o nosso coração. Você quer ver uma coisa que faz a gente se mexer e leva a gente para lugares sombrios? A mágoa. A mágoa. A mágoa ferra a nossa vida. Ela faz a gente se mexer e ir para lugares que sem a mágoa nós não iríamos. E aí a gente acaba adoecendo, apodrecendo, estragando as outras coisas da nossa vida. Por quê? Porque a nossa alma, ela saiu do lugar que ela não deveria ter saído. E às vezes assim, essa questão da mágoa, né, que não é nem o tema hoje, mas ela é tão injusta, porque olha como é, a gente sofre o mal, certo? Porque a mágoa parte desse ponto, que quem sofreu o mal fui eu, né? A gente sofre o mal, eu fico magoado e a mágoa me deforma e estraga a minha vida. A mágoa não estraga a vida de quem me feriu. A mágoa não estraga a vida do marido que me traiu. A mágoa não estraga a vida da mulher que me deixou. A mágoa não estraga a vida do sócio que me quebrou financeiramente. A mágoa acaba a minha vida, porque aí o sócio me ferrou, eu fico amargurado, eu começo a tratar mal minha esposa, eu não tenho mais vontade de ficar com meus filhos, eu fico jogado numa cama, ou eu fico alimentando sentimentos de ódio no meu coração, aí eu perco a vida que eu tenho por causa da mágoa de alguém que fez para mim. Ficou confuso o caminho? Deu para entender? Deu para entender, né? Eu sofro uma injustiça aqui, essa mágoa se remoe aqui e eu estrago a parte de cá, que não tem nada a ver com isso aqui. Porque eu não sei se você percebeu, mas quando você está magoado, a mágoa ela não atinge só a pessoa, o seu sentimento em relação à pessoa que te feriu. Ela atinge todas as áreas da sua vida. Por isso que Hebreus fala que a raiz é uma amargura. A amargura é uma raiz. O que acontece com uma raiz? Ela cresce. Cresce para onde? Para baixo. E aí ela afeta as outras áreas da nossa vida. Então tem gente que está magoado com a mãe e acaba se afastando dos filhos e da esposa. Tem gente que foi traído pelo sócio e acaba ficando doente e perdendo contato com os amigos e não vai mais para a igreja porque está tão magoado porque o sócio traiu ele. E vai apodrecendo a nossa vida. O que esse versículo está dizendo? Que esse pastor, ele pega essa alma que se perdeu no medo, que caiu no meio dos espinhos, que caiu num buraco, que foi lá para perto da toca do lobo, que se machucou. Esse pastor, ele vai e ele traz a alma de volta para o lugar da onde ela não deveria ter saído. Deu para entender esse movimento? O que é trazer a alma de volta para o lugar onde ela não devia ter saído? A gente não sairia se não tivesse esse agente externo chamando a gente. Quantas vezes você não fez uma coisa na ansiedade, na impulsividade, e isso custou caro para você? Quantas vezes aquela fechada de trânsito, que o cara poderia ter ido embora, até falava um palavrão ali com os vidros fechados, mas poderia ter ido embora. Mas aí o cara resolveu ir lá e fechar outro cara, e os dois desceram, e o negócio evoluiu para uma agressão, para uma facada, e ou o cara morreu ou ele está preso por causa de 10 segundos de raiva. Por causa de 10 segundos de raiva. Ou por causa daquela ganância de, olha, se você fizer esse aporte aqui de 100 mil reais, você vai ganhar 20% em 3 meses.
porque é um sistema novo que está lançando, e aí o pessoal foi lá e vendeu casa, vendeu carro, e pegou lá e colocou, porque o cara quer ganhar 20% em 3 meses, né? Uma coisa absurda. E aí era uma pirâmide, quebrou, e o cara perdeu o dinheiro da casa de 10 anos que estava guardando, e tudo por causa de uma impulsividade que a pessoa teve. O Senhor, Ele pega essas besteiras que a gente faz, Ele traz a gente de novo para o lugar tranquilo. Isso é refrigerar a alma. Eu achei tão legal quando eu aprendi isso, gente. Eu achei tão legal. Porque quando eu quebrei minha perna, aconteceu uma coisa interessante. Senti muita dor. Foi a maior dor que eu senti na vida. Senti muita dor, muita dor. Quando eu cheguei na Unimed, cara, era uma dor assim, era uma dor insuportável. Aí eu falei assim, você não vai me dar anestesia pro técnico lá? Ele riu, né? Ele falou, anestesia? Você aguenta, filho? Tem anestesia para isso? Não, aguenta. Minha perna, ela virou um joelho aqui assim, né? Então eu tinha esse joelho aqui e outro joelho para cá. Ela fez assim aqui no meio da canela. Quando o cara segurou, a enfermeira segurou a minha coxa, e o animal daquele cara, devia ser estagiário, devia ser a primeira vez que ele ia fazer isso na vida. Porque a hora que tirou a tala do bombeiro, a mulher estava segurando aqui e ele segurou meu tornozelo. A hora que tirou a tala do bombeiro, minha perna virou ao contrário. Vocês entenderam ou não? Tá aqui assim, ó. Fecha o olho, André. Tava com a tala do bombeiro. Minha perna tá aqui, ela tá quebrada aqui. Aí um segurou aqui, a mulher segurou aqui, tirou a tala, minha perna fez isso aqui ao contrário, ó. Aí eu quase chutei a cara do médico com a perna boa, né? Aí a Ellen, vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo, tal. Aí a enfermeira segurou aqui, a Ellen segurou o meio da perna, e aí o cara tracionou e colocou minha perna no lugar. Gente, a hora que ele colocou minha perna no lugar, a sensação que eu tive é que eu poderia sair correndo e voltar pro jogo de futebol. A sensação que eu tive, um alívio assim, eu falei, rapaz, parou de doer. Aí ele melhora, né? A sensação que eu tinha é que eu podia pisar e sair correndo para voltar pro jogo. Por quê? Voltou pro lugar. Quem fala que quem tem na clavícula também, que é a mesma coisa, né? Que dói, a hora que coloca no lugar, acaba. Acontece a mesma coisa com a nossa alma. Muita dor que você está sentindo dentro do seu coração, muita aflição que você está sentindo dentro de você, é porque a sua alma está deslocada. A sua alma, ela saiu do lugar. Quando Jesus coloca a nossa alma de novo no lugar, a dor acaba. A dor acaba. A minha perna, ela não parou de estar quebrada. Eu tive que fazer a cirurgia, tive que colocar a haste, tive que fazer a recuperação, mas aquela dor acabou. As pessoas estão sofrendo hoje porque as almas elas saíram do lugar que ela tinha que estar. Pela ansiedade, pela cobiça, pela raiva, pelo medo, pela traição, pela maldade, pelo histórico de vida, pela frustração, por causa do sistema. Mas lembra, a gente tem que olhar para o pastor. E ele traz a nossa alma de volta. E isso é um refrigério, né? A sensação que eu tenho é assim, lá em Araçatuba, não sei se tem ainda, né? Mas se a Riachuelo tem ainda ali na esquina da praça lá, como chama a praça que eu esqueci? Rui Barbosa, E aí eu lembro que eu tinha que fazer, né, 20 anos, era bike, era andando, aquele solzinho de 40 graus, e aí você tinha que ir no banco, você tinha que ir na loja trocar não sei o quê, você tinha que trabalhar, era tudo andando de bike, né? E eu lembro da sensação maravilhosa quando eu tinha que ir para aquele pedaço, e aí eu entrava na Riachuelo pela porta de uma rua aqui para sair no calçadão. Quando aquele ar-condicionado batia em mim, falei, gente, o céu deve ser isso aqui, sabe? Que você passa assim, ó, aí dá aquele gelo, demora uns 10 segundos, né, para atravessar de um lado para o outro. Mas eu falei, eu acho que é isso que Jesus está falando, refrigera minha alma, porque é uma sensação tão boa, depois voltar para o inferno de 40 graus, né? Mas a sensação quando a gente coloca as coisas no lugar é essa. Tipo, refrescou meu coração. Refrescou meu coração. E olha que interessante, né? O que o Senhor quer que a gente ande é pelo caminho da justiça.
Por que que muitas vezes a nossa alma sai do lugar? Por causa da corrupção. E o que que Deus chama de justiça? A gente viver o bem e a gente promover o bem para aqueles que estão ao nosso redor. Isso é justiça. Isso é justiça. É você trabalhar, você não levar vantagem sobre ninguém, você fazer o que é correto, você ajudar o necessitado. Então o Senhor quer que a gente ande nas veredas da justiça. Vereda significa caminho. No caminho da justiça. Então, ao trazer a nossa alma de volta para o lugar, a gente começa também a andar num caminho onde a gente só quer promover o bem. A nossa alma fora do lugar faz a gente querer se vingar, faz a gente querer levar vantagem, faz a gente querer se aproveitar, faz a gente querer se vitimizar, faz a gente ter preguiça, faz a gente ter medo. Quando a nossa alma volta para o lugar, a gente começa a propor a justiça. Isso é bom, eu faço. Isso não é bom, eu não faço. Isso é bom, eu participo. Isso não é bom, eu não participo. Isso é errado, eu não vou me aliar a isso aqui. Essa pessoa está precisando de um auxílio e eu posso ajudar, eu vou ajudar. Essa pessoa está precisando de um auxílio, mas ela é uma pessoa que não gosta de trabalhar, que não gosta de se esforçar, que é preguiçosa, eu não vou ajudar. Ah, mas vai pegar mal com a família, não importa, porque não é justo. Não é justo. Então o Senhor, Ele alinha o nosso coração. E aqui a gente chega no versículo 4, né? Que talvez seja a parte mais forte desse caminho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Tem um animal que na natureza ele é facilmente devorado pelos predadores. Esse animal é a ovelha. A ovelha ela tem quase que nenhuma proteção. Ela não tem chifre, não corre bem, não nada bem, não voa, não é rápido, não cava buraco. A ovelha é um prato cheio para ser devorado por qualquer animal que seja um pouquinho mais rápido e tenha o dente um pouco maior. Então essa ovelha ela está andando num lugar e de repente ela começa a passar por um lugar que está cheio de lobo, ou que está cheio de leão, ou que está cheio de urso. E mesmo que ela sinta medo, ela fala assim, está tudo bem, porque Ele está comigo. Eu não posso lutar contra o lobo, mas Ele pode. Eu não posso lutar contra o leão, mas Ele pode. Eu não posso lutar contra as raposas, não posso lutar contra as cobras, não posso, mas Ele pode. E a confiança é tão grande que ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. Quando o pastor usa aquele cajadão grande, não sei se vocês já viram isso no Animal Planet, né? Uns cajadão gigante assim, e o pastor senta o sarrafo nos bichos, vocês já viram? Leão, leoa, jaguar, eles sentam o sarrafo e eles gritam, e aí junta 3, 4, levanta uns galhos assim, e aí o lobo, os bichos começam a ficar assustados. Uma vez eu vi tinha um guepardo assim, escondido, né? Mas tomou uma sarrafada na cabeça, sabe quando o bicho assusta assim, ó, vazou. Por quê? Porque aquele pastor sabe cuidar das ovelhas. Ele sabe lutar, ele sabe onde está o perigo, ele sabe onde está a morte, ele sabe como preservar, e a confiança é tão grande que mesmo que eu passe no meio de tudo isso, eu não preciso ficar com medo, porque eu sei que eu não posso fazer nada, mas eu sei que Ele pode fazer tudo. Essa é a confiança que o Deus quer que a gente tenha nele, que Jesus quer que a gente tenha nele. Irmãos, muitas vezes nós vamos passar por situações em que a nossa força, a nossa capacidade, a nossa inteligência, o dinheiro, a família, a influência, os amigos, não vão resolver, não vão servir para absolutamente nada. Nesse momento, a única coisa que vai trazer força para o nosso coração é lembrar disso aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo, porque Deus está comigo. Porque Deus está comigo. Fatalmente todos nós aqui passaremos pelo vale real da sombra da morte. Quando a gente estiver ali nos nossos últimos suspiros de vida. Seja pela idade, seja por alguma fatalidade. Aquele momento em que a nossa alma vai começar a se desconectar do nosso corpo.
nesse momento a gente precisa lembrar que Deus está com a gente. E que a gente vai passar por esse vale, mas que do outro lado, Jesus vai nos receber de braços abertos. Amém ou não? Por isso que eu vou começar a falar da eternidade. Era para eu começar a falar hoje, mas eu não consegui terminar. Mas a gente vai para a eternidade. A gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo. Por que a gente não precisa ter medo, gente? Por quê? Porque Deus se importa com a gente. É isso que a gente tem que ter gravado no nosso coração. Quando Jesus está falando lá com os discípulos dele, ele fala assim: o pastor de verdade, ele chama suas ovelhas pelo nome e ele dá a vida pelas suas ovelhas. O que foge é mercenário. O que entra para pegar a ovelha é ladrão. Mas o pastor de verdade, ele dá a vida pelas ovelhas dele. Jesus deu a vida dele por você. Ele não quer que você pereça. Ele não quer que você morra. Ele não quer que você seja devorado. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. E aí a gente termina com essa coroação, né? Que eu acredito que é o que Deus tem preparado para a gente quando a gente entrar na nossa morada eterna. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tem uma ilustração e tem uma linha da teologia que entende. Tem coisas, irmãos, que não dá para a gente saber se é real ou não, tá bom? E tem coisas que ninguém pode afirmar que é assim, porque existem interpretações e existem várias maneiras de ver o mesmo assunto. Eu gosto desse exemplo que 6 cientistas se sentaram numa sala, né? E colocaram uma bola de futebol no centro da sala. E eles então estudariam a bola de futebol. E aí o cientista falou assim: bom, vejo que a bola é redonda. O outro cientista olhou para ele e falou assim: concordo com o colega. E digo mais, além de ser redonda, a bola tem 2 lados, o lado de dentro e o lado de fora. Aí o outro olhou e falou assim: concordo com o colega. Além da bola ser redonda e ter 2 lados, o lado de dentro e o lado de fora, ela está colocada em cima de um pilar. Aí o quarto falou assim: concordo com o colega, que além da bola ser redonda, ter 2 lados de dentro e fora, estar em cima de um pilar, ela é levemente azulada. Aí o outro lado que falou assim: opa, discordo, a bola não é azul, ela é amarela. Aí o outro falou assim: não, discordo, ela não é azul nem amarela, a bola é branca. Aí o outro falou assim: não, mas peraí, ninguém está citando a parte mais importante da bola, tem um bico por onde entra o ar. Aí o outro falou assim: não existe bico na bola. Aí o outro falou: é claro que existe. O outro falou: não existe, é azul, é amarelo. E começou uma grande discussão daqueles intelectuais sobre o que era a bola de verdade. E eles começaram então a se degladiar e a brigar e a falar palavras, insultar uns aos outros, porque eu não pensava que você, com todo o seu PhD, você era ignorante a ponto de não enxergar um bico, porque cada um estava vendo a bola da sua perspectiva. E aí eles estavam discutindo, e de repente um deles levantou e falou assim: pessoal, peraí, cadê a bola? A hora que eles olharam, a bola não estava lá. Aí eles: cadê a bola? No meio da discussão, o menino viu a bola, entrou na sala, pegou a bola e foi jogar a bola com os amigos lá embaixo. E aí eles olharam pela janela, estavam 4 crianças correndo atrás da bola e chutando e se divertindo, tal. E aí a conclusão que aqueles homens chegaram foi que eles passaram tanto tempo estudando a bola que eles esqueceram para que a bola foi feita. Que a bola foi feita para a criança se divertir. Na Bíblia acontece a mesma coisa. Às vezes as pessoas vão estudando, e cada um quer defender o seu lado, e cada um está olhando a bola de um jeito, e está concordando e discordando, e um xingando o outro,
E às vezes as pessoas esquecem que a principal função da Bíblia é a gente viver de acordo com a vontade de Deus, e não é ficar discutindo quem está certo e quem está errado. E por que eu estou falando isso? Porque numa das linhas que fala sobre eternidade, é uma perspectiva que eu nunca tinha visto, e que eu achei muito interessante, porque aqui a gente fala assim, ó, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E o cara apresentou alguns elementos, inclusive, que estavam na Bíblia, e aí colocou numa outra perspectiva, em que quem estiver no inferno, um dos sofrimentos vai ser conseguir enxergar quem está no céu. E um dos castigos de quem estiver no inferno é porque vai ver no céu, na eternidade, as pessoas comendo e bebendo com Cristo, se divertindo, vivendo no paraíso, vivendo a vida com Deus, e um dos tormentos vai ser: eu podia ter aquela vida, mas eu estou preso aqui para sempre. Eu gostei muito disso. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí, lógico, o cara ali mostra mais detalhadamente de onde vem essa... Mas quando eu olho para esse texto, eu penso em todos aqueles demônios, em todo o diabo que tentou atrapalhar a gente, judiar da gente, enganar a gente, que fez a gente sofrer. E um dia eles olhando para nós e vendo a gente sentado junto com Jesus na mesa, rindo, se divertindo, e ele olha e fala assim: a gente está preso aqui para sempre, em um lugar de sofrimento eterno. Aquelas pessoas que escolheram viver o mal, fazer o mal, promover o mal, que tiveram muitas vitórias nesse mundo, andaram nos melhores carros, andaram nos melhores hotéis, que exploraram mulheres, que foram violentos, que exploraram crianças, eles olhando para aqueles que eles maltrataram, e essas pessoas com o cálice transbordando na eternidade, enquanto eles sabem que eles estão separados de Deus para sempre. Isso aqui a gente vai ver acontecer na eternidade. E para acabar, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu queria que você guardasse no seu coração que a bondade e a misericórdia de Deus, elas estarão todos os dias nas nossas vidas. Eu sei que às vezes é difícil acreditar. Eu sei que especialmente quando a gente está passando por angústia, por luta, por medo, é difícil a gente enxergar a bondade, é difícil a gente lembrar que Deus está cuidando da gente. Mas eu quero falar para você que esse Senhor, que é o pastor, Ele quer que você saiba que a bondade e a misericórdia dele vão te acompanhar. O que é bondade? É a disposição de fazer o bem. O que é a misericórdia? Misericórdia, ela tem duas faces, né? Você ajudar quem está numa condição de sofrimento, e a outra é você não punir aquela pessoa que merecia punição. E as duas coisas vão acompanhar a nossa vida. Porque você vai fazer coisa errada que merecia punição. Mas quando a gente se arrepende, Deus escolhe usar a misericórdia na nossa vida. Então eu gostaria que você saísse daqui nessa manhã, olhando para o Senhor, e falando assim: eu posso até não estar entendendo o que está acontecendo na minha vida, eu posso até não saber direito para onde ir, eu só vou seguir o meu pastor, que não sou eu, tá? É Jesus, só para deixar isso muito claro. Eu vou seguir o meu pastor. Ele sabe o que ele está fazendo. Jesus sabe o que ele está fazendo. Haverá tentações para a nossa alma se mover de um lugar para o outro, mas Jesus, ele vai trazer a nossa alma para o lugar, e ele quer que você confie nele. Imagina Jesus te abraçando e falando assim: confia em mim, confia em mim. No meio dessa dor, no meio dessa angústia, dessa mágoa que você está passando, Jesus te abraçando e falando assim: confia em mim, confia em mim. E hoje eu quero terminar essa pregação falando isso: confie em Jesus, porque certamente bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida, e nós um dia vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. Amém?
Vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa manhã. E quero pedir que o Senhor olhe para as tuas ovelhas aqui, Senhor. Que o Senhor olhe para cada um que está aqui. Porque muitas vezes nós estamos passando por lutas e por angústias. Muitas vezes nós estamos perdidos, Senhor, nos nossos sentimentos. Sentimentos de medo, de ansiedade, de abandono. Muitas vezes são as nossas próprias escolhas que complicam a nossa vida. Às vezes a gente perde o foco, às vezes a gente perde a fé, mas eu quero pedir que nessa manhã nós estejamos olhando para Jesus e que nós estejamos lembrando que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador e que Ele vai nos guiar. Restaura a nossa fé, restaura o nosso coração, restaura a nossa confiança em sabermos que o Senhor se importa conosco e que o Senhor deseja cuidar da gente. E que o Senhor quer nos guiar às águas tranquilas, quer trazer de volta a nossa alma. O Senhor quer nos fazer descansar em pastos verdejantes. Ajuda a gente a confiar, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando as coisas dizem que não. Nós precisamos só olhar para o Senhor e falar: meu, está difícil, está pesado, eu estou com medo, eu estou angustiado, mas Jesus sabe o que Ele faz. E esse Jesus se importa tanto comigo que Ele é capaz de me salvar. Ele foi capaz de morrer naquela cruz para me salvar. Então, Senhor, eu peço que o Senhor esteja tomando o nosso coração nas Tuas mãos, a nossa vida nas Tuas mãos, e trazendo de volta o nosso coração para uma confiança singela, para uma confiança verdadeira, para uma segurança que Jesus está nos conduzindo. E aqueles que estão desviados, Deus, que o Senhor esteja trazendo eles de volta. Aqueles que estão abalados, que recebam o Teu conforto. Aqueles que estão feridos, que recebam o Teu colo. É o que eu quero te pedir, Pai. Cada um dos meus irmãos aqui e para mim também. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.